Muito bom dia a todos. Estamos aqui uma vez mais reunidos em nome de Deus nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, a fim de fazermos o Evangelho. E a lição de hoje é o óbolo da viúva. Antes de nós fazermos a nossa leitura e os nossos comentários, nós vamos fazer aqui as nossas vibrações. As vibrações de hoje vão em prol de toda a humanidade e também para aqueles homens que têm tarefas de evangelização dos homens. Vamos lá. E vamos então, nesse momento, nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo de todas as horas. Vamos agradecer a ele pela oportunidade de aprendizado. Pedir a ele que esteja sempre em nossos caminhos, nos auxiliando, nos mostrando aqueles que nos conduzirão ao Mestre Jesus. E com ele nós nos dirigimos à presença de Ismael, anjo protetor do Brasil, preposto de Jesus em nossas terras. A Ismael nós agradecemos, pedimos que traga o Evangelho Redentor para dentro de nossas vidas, dosificando os nossos pensamentos, os nossos corações e as nossas ações através deste livro sagrado. E vamos assim nos dirigindo à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. Aos nossos irmãos nós agradecemos imensamente, pedimos que nos inspirem no bem, na caridade e no amor, e nos leve à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe, que você possa suavizar as nossas mentes, os nossos corações, nos trazendo muita luz, muita paz, e nos levando à presença do seu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com imensa alegria que estamos reunidos em Teu nome. Que nós possamos, Senhor, nos recordando dos Teus exemplos de paz, de luz e de amor, fortalecer as nossas almas, as nossas intenções e trabalhar no bem. E assim lhe pedimos, Mestre, que nos leve à presença do Pai Criador. Diante do Pai de infinita misericórdia e bondade, nós nos ajoelhamos espiritualmente. Agradecemos a Deus pela oportunidade de trabalho, pela saúde que temos, pelo dom da vida, da encarnação, pela família que nos cerca, pelo alimento que chega à nossa alma e ao nosso corpo. E louvamos o Pai com a prece: Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento vamos pedir ao Pai Criador e a Jesus que muita luz envolva toda a humanidade, que todos os homens possam sentir vibrar em seus corações o amor do Mestre, que possam olhar aos lados e, ao enxergar um irmão necessitado de luz e de ajuda, possa se colocar a serviço do bem e do auxílio ao próximo. Vamos pedindo ainda ao Mestre que muita luz, muita paz, muito amor invada o coração dos homens que têm missões de evangelização de outros homens. Que os nossos irmãos possam se mover pelo único ideal de semear as palavras do Cristo no coração daqueles que ainda necessitam de auxílio. Graças a Deus e graças a Jesus. A lição de hoje, então, é o óbolo da viúva. E diz o seguinte: Jesus, estando sentado defronte da caixa de esmolas, considerava de que maneira o povo nela tirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nela colocou somente 2 pequenas moedas, do valor de 1/4 de vintém. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram na caixa de esmola. Porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência,
tudo mesmo que tinha e tudo o que lhe restava para viver. São Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. São Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam por falta de recursos suficientes. E se desejam uma fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é bem certo que seja em todos completamente desinteressada. Não há delas que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por o fazer a si mesmas, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção, dissimulada talvez, mas que encontrariam no fundo do seu coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar, no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas e etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para os secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência, mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é senão com o ouro que se pode secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não o possuir? Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. À falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Bom, acho que a lição de hoje, ela nos esclarece que aquilo que nós fazemos por caridade de coração é o que é e o que será reconhecido por Deus e por Jesus. Se você tem muito para dar e dá muito, né, que bom que assim você faça. Se você tem muito pouco e dá do pouco que você tem, esse pouco às vezes é mais reconhecido, como diz o Evangelho, do que aquele muito que é dado, né, por aquele que não vai sentir absolutamente nenhuma falta do que deu. Então, aos olhos, né, de Deus e de Jesus, vale mais a caridade feita de coração, daquele pouco que nós temos para dar, do que quando nós damos muito, mas aquilo não vai fazer falta nenhuma para nós. Às vezes vale mais, né, você dispor do seu tempo para auxiliar as pessoas do que dar um auxílio material. Então, assim, muitos vão falar, mas sem dinheiro não consigo fazer caridade. Vamos refletir um pouco sobre isso. Isso realmente é verdade? Então, assim, você não conhece ninguém, né, que esteja, por exemplo, passando por uma situação difícil e que esteja precisando de alguma palavra amiga? Existem aqueles, às vezes até dentro de casa mesmo, que
estão passando por uma necessidade por conta de uma doença, né? De um mal-estar. A gente não consegue auxiliar essas pessoas, né? De repente um prato de comida daquele que nós temos para aquele que pede na nossa porta e muitas vezes a gente vira as costas. Então assim, a caridade ela é feita de muitas maneiras, né? E aquela que é feita desinteressadamente, de coração, essa é a que agrada aos olhos de Deus e de Jesus. A gente tem que parar, né, de ficar postergando, deixando para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Muita gente fica, né, paralisado com aquela ideia de que se um dia eu ganhar numa loteria, se um dia eu receber uma herança, aí eu vou praticar alguma caridade, alguma bondade. Assim, primeiro que isso pode nunca se concretizar. E segundo, que como diz o Evangelho, você vai pensar em doar esse dinheiro todinho para as pessoas? É óbvio que não. A maioria, né, vai tentar usar primeiro para mudar a sua própria situação. Então, quando a gente pensa, na verdade, primeiro em ganhar alguma coisa para depois ajudar, a gente não está pensando em fazer caridade, né? Mais vale, com o fruto do nosso esforço, nosso trabalho, a gente pega uma parte e doa para alguém, porque aí nós tiramos do fruto dos nossos esforços, né, para doar para alguém. Mais vale quando a pessoa está precisando de um auxílio, está doente, está precisando de um cuidado médico, nós levarmos, por exemplo, alguém que está doente, né, para um hospital, irmos buscar aquele que está doente, da saída de um hospital, dar uma palavra amiga para aquele que está apresentando, por exemplo, um sinal de depressão, né? Mais vale esses esforços que são feitos do nosso coração e com a doação do nosso tempo e do nosso amor, do que dar daquilo que não nos faz nenhuma falta realmente. Acho que fica isso então para a nossa reflexão, lembrando sempre que a primeira caridade que se deve fazer é com aqueles que estão próximos de nós, né, para depois pensarmos em fazer a caridade para quem está mais longe. Tenham todos uma ótima semana, com Jesus e com Deus nosso Pai os abençoando. Graças a Deus.